A paz do Senhor Jesus Cristo, que a paz de Deus e as suas consolações através do Espírito Santo estejam convosco, seja com você sempre, te dêem alegria, te dêem gozo, te concedam a capacidade, a oportunidade e a autoridade de você poder viver dentro daquele margem da vida em abundância. Em nome de Jesus, assim declaramos hoje. Um abraço para todos. Hoje nós trazemos novamente outro tema pequenino para aquecer você, para iniciar você, para encorajar você dentro daquele assunto maravilhoso que nós estamos a ter como tema principal, e é como se aproximar de Deus. Aproximar-nos de Deus, porque se a gente se aproxima de Ele, Ele vai se aproximar de nós, e então nós vamos poder ver dias melhores e a libertar para nossas almas. E quando nós temos a liberdade nas nossas almas, a gente é muito feliz. E hoje nós trazemos isto: não vingança. Não vingança. Mas por que, pastor? Por que não vingança? Pronto, porque a vingança, ela não é o final do problema. Quando a gente toma vingança, não está acabando o problema. O que a gente está a fazer é um favor ao problema. Está a agregar mais combustível. Está a acrescentar mais madeira. E o fogo vai pegar mais. Vai ficar mais forte. Vai pegar mais força. E então, obviamente, o fogo pegando mais força, vai queimar a muitos mais. E vai fazer estragos muito mais grandes. Vai fazer estragos maiores do que o início. Então é importante que você e eu compreendamos que o caminho não é a vingança. A saída é o não vingança. A saída é o perdão. Mas para isso nós temos que gerar em nosso coração um pensamento. E o pensamento é que não é para me comprazer a mim, é para comprazer outros, é para agradar aos outros. Ou seja, é para me sacrificar. Mas por quê? Porque esse foi o exemplo que Jesus nos deu. Um exemplo que por gerações ha provado ser muito melhor do que os outros. Já conheço religiões e todas elas têm um líder. Pelo menos está um nome. Mas só uma estou a ver de que o líder ainda está vivo, está provando para muitos que está vivo. E este líder gerou perdão e foi o único que se entregou a sua vida terrenal para voltar novamente a tomar ela. Os outros todos os líderes estão mortos. Alguns já nem se falam deles, já han criado outro líder em cima do outro. Mas Jesus, ele está vivo. Ele vive para sempre. É o líder do início e será o líder até o final e continuará a ser o líder pela eternidade. É Jesus Cristo. E ele gera para nós o conselho prático do perdão. Ele dá para nós um exemplo, o exemplo do perdão. O perdão leva à liberdade. O perdão leva ao conhecimento. O perdão leva à unidade. O perdão leva ao crescimento de vida. O perdão leva-nos a viver a vida e vida em abundância. Como está escrito no livro A Promessa, no livro de João 10:10. Jesus Cristo veio para dar-nos vida e vida em abundância. Só para aqueles que aceitam Jesus. Mas como assim? Que é esse Jesus? Jesus é o nosso Salvador. Se você conhece Ele, perfeito. Continue a praticar e ainda mais. Vingança as coisas maiores ou menores. Mas se você não conhece Jesus, é bem fácil. Você aceita Ele. Você simplesmente fala, confessa a Ele. Senhor Jesus Cristo, eu te peço perdão. Peço-te perdão. Me ajuda, meu Senhor. Perdoa meus erros, meus pecados. Eu te aceito. Proclamo-te meu Senhor e meu Salvador. Rei da minha vida. Desde agora e para sempre, Senhor. Obrigado por me perdoar.
Ali, quando você pede o perdão, você tem que gerar perdão. E no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 1, fala assim, olha, portanto, nós que somos mais fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, o que passa? A gente tem que gerar esse perdão. Você que está falando para Jesus, que perdoa, você deve também perdoar os outros. Mas por quê, pastor? Porque está escrito no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 26, fala o seguinte: se vós não perdoardes, também vosso Pai Celeste, tu Pai Celestial, que está nos céus, vos não perdoará, não vos perdoará as vossas ofensas. E se a gente não recebe perdão, a gente não tem nenhum pacto, acordo com Jesus. Porque Jesus, ele perdoou, e todos aqueles que também estão dispostos a perdoar, ele trabalha com eles e aceita e abençoa. Mas o importante aqui é que a gente entenda que tem uma saída à liberdade. Uma saída à liberdade, e ela porventura pode ser uma porta muito estreita. E é a gente pensar em nós, não nos agradar a nós mesmos, mas pensar em agradar aos outros, em perdoar o outro. Mas o outro que me feriu, não importa. Não estamos a falar aqui, não estamos aqui a julgar o assunto. Estamos a encontrar uma determinação, um ponto na saída, a partir de ali, fazê-la. Não importa quem corresponda. Por quê? Porque alguém tem que se iniciar. Porque o segredo é não vingança, é perdoar. Não vingança. Porque a vingança não é o fim do problema. A vingança simplesmente é acrescentar o problema. E pode acrescentar-se a graus muito grandes, maiores. Então é não vingança. O segredo é perdoar. O perdão leva a selar, a apagar, a fechar o caso. O perdão leva a fechar o caso. Eu sei de pessoas que elas moram em lugares, em cidades, em países onde tem muita calamidade, muita maldade, e as pessoas andam feridas, cheias de mágoa, cheias de rancor, e obviamente gera esse tipo de desejo de vingança. Mas eu falo para você, o segredo não é a vingança. O segredo é você que é forte, você pensar não se agradar a si mesmo e perdoar o outro. Não está se agradando porque você obviamente quisera vingar-se, mas não, você está tomando o caminho da justiça, o caminho que vai levar você à liberdade. Mas por quê? Porque o conselho está feito. No livro de Marcos, capítulo 11, eu vou invitar você a ler o livro de Marcos, capítulo 11, mas aqui eu vou recapitular para você o Marcos, capítulo 11, versículo 23, e 24 e 56, e eu estou a ler aqui o versículo 26 somente, onde fala para você perdoar para que você possa ser livre, porque se você não perdoa, Deus nos céus não vai perdoar você. E se a gente não tem perdão, a gente não é livre. A gente só é livre quando a gente tem perdão. Quando a gente é perdoado é liberdade, não é? A gente tem a liberdade, recebeu perdão. Bem importante. Então o segredo é não vingança. O nosso tema de hoje é não vingança. Por quê? Porque a não vingança vai nos aproximar de Deus. A não vingança é o sinônimo, é parecido, é o contrário ao perdão. A não vingança é o contrário ao perdão. Então, você não vingando, você tem perdão. Perdão. A não vingança é o mesmo que o perdão. Quando você perdoa, você não se venga. Isso que é assim, a não vingança é o mesmo que o perdão. Estava um pouquinho errado, estava confundido, mas não. Não vingança. O assunto é não vingança. Porque a não vingança leva ao fim do problema. A não vingança é o mesmo que o perdão. Quando você perdoa, você termina com um assunto, termina com um problema. E quando você termina com um problema, você é feliz. Porque você não tem que pensar nisso. Você não vai estar oprimindo você. Esse fardo termina, esse fardo acaba por ali. Esse fardo é tirado de você.
Bem importante que você e eu compreendamos isto. Para que a gente seja livre. E quando a gente é livre, a gente pode viver, desfrutar o que é a vida e vida na abundância. Bem importante que você compreenda e eu compreendamos isto. Para que nós não estejamos enganados pelo inimigo, vivendo em escravidão. De aí, então pronto. Não vingança é o mesmo que o perdão. E ela é o final do problema e é o início da felicidade. Deus te abençoe, te guarde, te dê capacidade, entendimento, autoridade para você determinar, perdoar, acabar com a vingança e começar a viver, a desfrutar a um nível muito mais grande a vida na abundância. A paz do Senhor Jesus Cristo. Até já.